Neste 22 de novembro de 2021, o Liceu de Humanidades de Campos celebra seus 141 anos como instituição de ensino. Tem a sua trajetória marcada pela tradição na cidade, muitos valores e memórias e pela nobre grandeza de terem passado por aqui célebres campistas, entre eles o ex-presidente Nilo Peçanha. Foi em 22 de novembro de 1880, através do Decreto Provincial número 2503, que surgiu o Liceu de Humanidades, que já formou profissionais das mais diversas áreas e que hoje se orgulham de terem sido liceístas. Cláudia Márcia Genaro de Souza, sou professora de História do Liceu há 23 anos, né, e trabalho no arquivo histórico do Liceu, então eu tenho uma paixão especial pela história do Liceu. É fantástico quando você começa analisando tudo o que aconteceu aqui. É interessante quando vocês ouvem falar espírito liceísta. Então, na época que foi criado o Liceu, estudar no Liceu era um privilégio. As pessoas tinham admiração pelos alunos vestidos com o uniforme do Liceu. Não era qualquer um que estudava aqui. Eram alunos excelentes, porque tinha uma prova de admissão. Para entrar com 12 anos, você tinha que fazer uma prova. Não era fácil. O que se faz hoje para entrar em faculdade, se fazia para entrar no liceu. Tinha cursinhos, essas coisas, para poder entrar aqui, porque era difícil. E a maioria que saía daqui já saía direto. Hoje você tem grandes arquitetos, advogados, professoras. Então você tem histórias fantásticas desse pessoal estando aqui, essa ligação que eles têm com a escola. É uma das escolas mais antigas do Brasil, do estado do Rio, nós somos a segunda mais antiga. Então, em 1880 foi instalado o liceu, mas só começou a funcionar mesmo em 1884. E aí, daí para cá, a gente já vai fazer agora, né, 141 anos. Funcionava as salas inicialmente aqui, depois com a senzala também, e depois os outros prédios que foram funcionando. O liceu mesmo funcionava nesse casarão. Durante muitos anos funcionou aqui. Depois, então, que fez esse anexo João da Hora e tirou as turmas daqui, porque se vocês observarem, esse casarão tem quase 200 anos. Então, isso aqui é uma madeira, ela é resistente, mas não dá para ter uma galera muito grande aqui, né? Então, teve que tirar daqui. Aqui funciona administrativo, biblioteca, o arquivo, mas não pode mais ter aula. Durante 60 anos funcionou na senzala a escola normal de Campos, funcionou ali, que hoje é o ISEPAM. Então, durante 60 anos lá funcionou. Meu nome é Silvia Martínez, eu sou professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF. Eu sou pesquisadora da área de História da Educação e quando eu cheguei em Campos, que eu cheguei no ano de 2000, a gente se encantou sobre instituições longevas que havia na cidade de Campos, porque era muito diferente de outras cidades do interior. Campos foi um polo educacional no final do século XIX. Tanto que tinha um liceu de humanidades, uma escola normal, tinha a escola Aprendizes e Artífices. O Campos se destacava como centro educacional da região. Então, a gente começou a pesquisar na área de História da Educação. A gente foi criando um pouquinho o arquivo. Isso foi no ano de 2002. E em 2006, a UENF criou um programa de bolsas de extensão. E até hoje,
nós mantemos esse projeto de extensão, de cuidado desse acervo maravilhoso da instituição. Todo ano nós temos que concorrer para termos os bolsistas, temos que fazer relatórios e o trabalho consiste na higienização, no cuidado, na guarda, na classificação desse patrimônio fundamental para a gente entender a história da educação brasileira. Não é só de Campos, não é só do Liceu, é de todos nós. E são documentos valiosíssimos. O arquivo é um projeto da UENF, com o pessoal da UENF que trabalha ali, principalmente Silvia Martinez, com os estagiários. De uma certa forma, eu sou o vínculo da escola com o arquivo. Então, a gente trabalha junto. O meu trabalho é voluntário, porque eu sou apaixonada pelo Liceu mesmo. A gente pesquisa as coisas novas que a gente descobre, a gente traz para a escola, a gente faz levantamentos, faz também vídeos com respeito à história em si. É um ícone da história do ensino secundário no Brasil, o Liceu de Humanidades de Campos. Por quê? Porque ele foi fundado em 1880 e nunca parou as atividades dele. Antigamente o ensino secundário seria hoje o ensino médio, né? É obrigatório hoje. Naquele momento era exclusivo para um grupo muito pequeno, muito reduzido de cidadãos que haviam tido a chance de ter uma escolaridade primária. Quem ditava as regras do ensino secundário no Brasil era o Colégio Pedro II. Não havia legislação federal. Esse prédio é um verdadeiro ícone para a paisagem da cidade. Em estilo neoclássico, foi considerado um dos palacetes mais luxuosos da época. Está localizado numa área super privilegiada da cidade, que é denominada Quadrilátero Histórico. Foi construído entre 1861 e 1864 e pertenceu a José Martins Pinheiro, o Barão da Lagoa Dourada, tombado pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 1988. Nós estamos no Salão Nobre, né? Esse salão é um estilo rococó. Esse estilo arquitetônico rococó foi o último dessa fase do barroco e aí entra o neoclássico. O prédio em si, ele é um estilo neoclássico. As principais características desse estilo de arquitetura, o estilo neoclássico, são simetria na fachada, figuras geométricas como triângulos, retângulos e arcos e colunas. E uma inspiração também na arquitetura clássica grega e romana. É considerada uma arquitetura luxuosa e requintada, e um outro exemplo de prédio que tem esse estilo de arquitetura é o Museu Imperial de Petrópolis. Mas essa sala seria como se fosse uma ilha. Ele tem um estilo rococó e aí vocês podem ver essas coisas pequenininhas, assim, esses trabalhozinhos. Então vocês podem ver que tem anjos, tem cabeças de passarinhos, tem dragão. JM, José Martins Pinheiro. Então iniciais do nome dele, Barão da Lagoa Dourada. Mas o nome dele era José Martins Pinheiro e a baronesa se chamava Maria Gregória de Miranda. Quando foi o centenário do Liceu, foi criado um arquivo histórico. Por isso que a gente até manteve o nome de arquivo histórico. Mas eu acredito que por conta dessa obra de restauração, o arquivo foi desmontado e os documentos espalhados, guardados em cantinhos do prédio. Então a gente começou a juntar e começou a separar. Esse é um trabalho de arquivista, nós não somos arquivistas, mas não havia que pôr uma ordem nessa documentação para poder fazer o que a gente precisava, que era entender a história da instituição, entender as fases pelas quais ela passou. Falando em ex-alunos, a gente tem um dos mais famosos, que foi Nilo Peçanha, o único presidente do Brasil campista. Eu tenho acesso ao boletim dele, era um bom aluno e teve uma importância grande na história do Brasil, não só como presidente, mas também na política dentro do estado do Rio de Janeiro. Oswaldo Lima, que é um respeitado jornalista, Oswaldo Lima, que foi escritor, nesse livro Bairro do Cachu, que a gente guarda com muito cuidado no arquivo, tem todo um capítulo dedicado ao Liceu, como era importante na vida dele ter ingressado. E ele fala da escadaria do Liceu, onde ele teria assim, contato com os mais renomados intelectuais campistas, que eram os professores do Liceu. Esse barão recebeu esse título porque ele investiu
na ponte Marcelo Martins, a campanha para a Guerra do Paraguai. O pessoal ir lutar na guerra, em homenagem a isso, Dom Pedro II vai dar esse título a ele, de Barão da Lagoa Dourada, porque aqui nessa região, nos fundos, tinha uma lagoa chamada Lagoa Dourada. Por isso que ficou esse título, Barão e Baronesa da Lagoa Dourada. Essa zona aqui era rural. Quando foi feito esse casarão, para lá aqui só tinha zona rural. Esse jardim fazia parte da casa. Então, ele doou esse jardim para a prefeitura e ele mesmo que pediu fazer uma linha de bonde até aqui. Então, tudo isso era feito. A mulher dele vai morrer em 1871. 5 anos depois, ele se suicida, provavelmente por dívidas. Ele cai, se jogou da ponte que ele ajudou a investir para construir. Justamente este prédio havia ido a leilão, porque o dono do prédio quebrou financeiramente, se suicidou, toda essa história que os campistas conhecem tão bem, do Barão da Lagoa Dourada. Antigamente, no século XIX, não se construíam prédios novos para as instituições escolares. Se adaptavam os prédios existentes. Houve uma comissão que procurou os melhores prédios, mas se encantaram com este. Só que este prédio estava um pouquinho afastado do centro da cidade, que acontecia lá na Praça de São Salvador. Eles, nos limites das cidades daquela época, considerava muito afastado o liceu. Então, essa comissão vai investir uma parte do dinheiro e o que eu acho mais fantástico é o depois, a cidade vai se reunir para pagar o restante da compra do liceu. Eles vão dar galinha, penca de banana, essas coisas para leiloar, para conseguir o restante de dinheiro para pagar o liceu. E foi isso que conseguiu. Então, a cidade em si comprou o próprio liceu. Encontrei um recorte num jornal que haviam sido doadas 2 galinhas. Houve uma mobilização popular para juntar dinheiro para poder concorrer ao leilão do prédio. Assim foi. Não é que o poder público chegou e comprou, não. Houve uma movimentação popular, houve um esforço de vários cidadãos, porque queria muito ter um prédio digno, um prédio majestoso. Quando você estuda a história, você vê que a presença do liceu fez com que a cidade crescesse para cá, entendeu? Era uma zona rural, hoje nós somos centro. Então, é interessante. E quando o ISEPAM foi para aquela região, também fez com que a cidade crescesse para aquele lado. Então, o papel das escolas nisso aí também, né? Eu fico imaginando naquela época, quando você sobe no Mirante, que não tinha prédio nenhum, você via até Beira-Rio. Você via Beira-Rio, via... Se hoje já tem uma vista bonita, vocês imaginam aquela época, né? Mas assim, como era um prédio enorme também, hoje para nós parece que encolheram os prédios, mas tem uma fotografia, a cidade era plana e um prédio de altura para 3 andares era um monumento. Um outro detalhe aqui também é esse lustre. O original era magnífico, mas foi tirado daqui e levado para o Museu Imperial de Petrópolis. Aqui eles instalaram o gás, a energia a gás. Foi a primeira vez que aconteceu isso na cidade. O lustre que ficava aqui vai acender 200 lâmpadas, gente. Vocês imaginam o espetáculo que foi. A luz era vista de distância e o povo vinha para ver, encantado com a luz que tinha aqui. Diante disso tudo aqui que a gente vê que um dos sonhos nossos era fazer um museu aqui. Mas... Então, a situação nunca chegou a se concretizar, mas daria um belo museu. Pegar depoimentos de histórias divertidíssimas das alunas espiando os meninos e a grande contravenção na época era ter tirado de um vidrinho, né, um cal que passavam para não se verem na hora do recreio. Então uma menina raspou um pouquinho e foi assim, um escândalo. Eu estudei 2 anos aqui. E aí fiz 2 anos de liceu e depois fui fazer ISEPAM. Depois eu comecei trabalhando e depois me envolvendo com arquivo. Por eu ser de história e por aqui ter essa história toda, eu sou encantada. Gosto mesmo. Com tantos significados e fazendo parte na vida de tantas gerações de campistas, o Liceu de Humanidade de Campos é um verdadeiro patrimônio vivo, presente na memória dos cidadãos.
com essa homenagem eu quero desejar os parabéns pelos seus 141 anos de existência e de histórias.